Deus, ele não narra apenas fatos, ele faz questão de narrar as intenções que promoveram os fatos. Isso faz com que a narrativa de João seja ainda mais específica, porque ela não fala só o que aconteceu, mas ela fala da motivação que envolveu para acontecer o que está relatado no livro. Então perceba por que nós devemos dar a devida importância quando João vai dizer: e era-lhe necessário passar por Samaria. João vai fazer essa colocação porque na verdade Jesus não vai passar em Samaria porque ele está com vontade de passar em Samaria. Ele vai deixar claro que Jesus está passando em Samaria por uma questão de necessidade. O território samaritano era um território contaminado. Era um território que havia pervertido a liturgia e o lugar do culto. É por isso que um pouco mais à frente, não perca sua atenção por nada. É por isso que um pouco mais à frente, numa discussão onde a mulher deseja ir para pedir perdão, ela vai falar do templo, ela vai falar do monte. E aí Jesus vai dizer para ela: nem no templo, nem no monte. Agora está diante de você a oportunidade de pedir perdão. Ou seja, não precisa mais se preocupar se você leva o sacrifício da oferta de perdão ou no monte ou no templo. A hora chegou, quer perdão? Recebe agora, porque aquele que fala contigo é o Messias. A hora chegou. Então perceba, Jesus vai deixar claro no texto que na verdade os samaritanos perverteram a liturgia. Ele vai dizer assim: você sabe que a salvação vem dos judeus. Então na verdade a terra de Samaria, a província de Sicar, apesar de ter ali um poço de Jacó, na verdade é uma terra de ídolos, é uma terra de inconvenientes. E Jesus não veio para aqueles rebelados. Ele vai dizer: eu vim para os que eram meus. Está falando sobre todos os judeus. Agora escute isso aqui. A terra de Samaria, então, por causa disso, passa a ser um lugar inconveniente. E Jesus não era polêmico. Aquilo que Jesus fazia podia até gerar polêmica, mas Jesus não era polêmico. Perceba que ele vai curar as pessoas e ele vai dizer: não conte a ninguém. Perceba que ele procura passar por Samaria de maneira até que não escandalize os seus discípulos. Dispensa eles para irem à cidade e comprarem comida, obviamente, porque não estavam preparados para um encontro entre um judeu e uma samaritana. O território de Samaria era um território que havia pervertido a lei. O território de Samaria era um território que havia se contaminado. O território de Samaria era um território que havia mudado o lugar de culto. Então, por uma questão de vontade, Jesus não teria o porquê de passar ali, mas ele tinha um chamado, e por causa do chamado, uma necessidade urgia em Samaria. João então vai deixar isso muito claro quando ele diz: e era necessário. E necessidade é diferente de vontade, irmã Camila? Sim. Necessidade, vontade, perdão, é fazer aquilo que eu quero fazer. Necessidade é fazer o que precisa ser feito independente do meu querer. Então o que Jesus está colocando é o seguinte: ainda que eu não tivesse vontade, por uma questão de necessidade, eu vou pisar no território samaritano. Era a urgência de Samaria. Havia uma palavra que já havia sido liberada nos dias do profeta Isaías acerca de Tiro, Sidom e acerca de Samaria. Terras essa em que na verdade, depois de um tempo, por causa da adoração de ídolos constituídos por mãos de homens, teriam potestades governando sobre ela. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Messias viria e despojaria os principados de Tiro, Sidom e Samaria. Então na verdade o Senhor não está vindo apenas porque Ele quer vir. Ele está vindo porque uma palavra já foi dirigida acerca de Samaria. Independente de querer, independente do que é que vão pensar dele, independente do escândalo que vai trazer para a sociedade, ele sabe: o meu chamado vive por uma necessidade, e por causa da necessidade ele vai cumprir o seu chamado e pisa em Samaria. Samaria é o lugar da polêmica, Samaria é o lugar do constrangimento, Samaria é o lugar da inconveniência. Irmão, eu não entendi, não entendeu? Vai entender agora. Jesus está dizendo: eu vou pisar onde você não quer, eu vou tocar no assunto que você não deseja, eu vou mexer nas coisas que você queria deixar esquecido. E alguém diz: deixa isso para lá, isso vai dar trabalho, deixa isso para lá, é melhor deixar quieto. Só que Jesus está dizendo: não é questão de vontade, é questão de necessidade. Você precisa que a sua Samaria seja pisada por Jesus. Samaria é lugar de constrangimento. Samaria é lugar que depõe contra a minha imagem. Samaria é lugar que faz as pessoas baterem a boca contra o meu ministério. Só que meu ministério não foi chamado para ser bonito. Meu ministério foi chamado para ser eficaz.
por volta da hora sexta, alto do meio-dia, Jesus agora vai sentar-se sobre o poço de Samaria. Assentado sobre o poço de Samaria, cansado da viagem. Não é o teor da mensagem, mas aproveitando que tem tantos pastores e líderes de ministério aqui, é válido dizer que todas as vezes que um poço é colocado em algum lugar, a fonte jorra por baixo. É ali que está o lençol das águas. Por isso o poço é construído em cima. Quem é maior está por baixo, porque é a fonte que fornece água para o poço. Mas naquele dia, uma coisa muito esquisita vai acontecer. A fonte vai sentar em cima do poço. Não, você não entendeu. Isso traz uma lição para nós, quanto liderança. O Senhor está deixando claro que não importa quanto nós temos, não importa o quão longe cheguemos, uma hora nós teremos que aprender a nos apoiar em coisas que são menores do que a gente, mas tão eficientes quanto a gente. Jesus agora senta sobre o poço, e a Bíblia diz que por volta da hora sexta essa mulher vem chegando. Gente, todas as vezes que o judeu saía da Judéia para ir para Galileia, ele fazia uma viagem aproximadamente de 6 dias. Vem comigo, quantos dias? 6. Jesus não vai fazer essa viagem em 6 dias. Por quê? Porque ele não vai contornar Samaria, ele vai entrar em Samaria. Então Jesus quebra o tempo da viagem pela metade e pisa em Samaria. 3 dias é o tempo que Jesus vai levar até chegar na Galileia. Sabe o que é isso? Obedecer às necessidades que urgem na nossa chamada nos dão menos trabalho do que ficar se mexendo para não fazer o que Deus está mandando. Tem assuntos na sua vida que você quer sepultar, situações que você não quer falar.